Conquistar alguém não é sobre ser bom, é sobre ser inesquecível. Não é sobre agradar, é sobre deixar marcas. O erro de 99% das pessoas, elas tentam ser aceitas, mas o desejo não nasce da aceitação, nasce da perturbação. Pessoas são atraídas por quem desequilibra, por quem gera dúvida, por quem impõe valor, sem pedir nada. Essas técnicas não são doces, elas são veneno e cura. E quem domina isso, para de correr atrás, porque passa a ser perseguido. O que faz alguém te querer não é o que você mostra, é o que você retém. O silêncio, o olhar, a frieza, a ausência de validação. Essas são as armas, e ninguém te ensinou a usá-las, porque quem sabe jogar, não ensina. Mas agora você vai aprender. As 10 técnicas que você vai ver aqui são sujas, intensas, perigosas e por isso mesmo funcionam. Você vai deixar de ser mais um apaixonado iludido para se tornar o pesadelo emocional de quem ousar te desejar. Não é sobre amor, é sobre poder. E depois disso, você não vai mais enxergar os relacionamentos da mesma forma. Técnica 1. O vazio controlado. A arte de fazer falta intencionalmente. A maioria das pessoas acredita que conquistar é sobre estar presente, enviar mensagens todos os dias, mostrar interesse constante, provar que está disponível. Isso não funciona. Isso apenas mostra que você tem tempo, e quem tem tempo demais raramente tem valor. O cérebro humano não deseja o que é constante. Ele deseja o que é retirado no momento de pico emocional. É aí que entra o vazio controlado, a ausência aplicada com precisão cirúrgica. O momento certo de calar, de não responder, de desaparecer. Não estamos falando de joguinhos, mas de neurobiologia. A dopamina, substância do prazer e da expectativa, responde muito mais à incerteza do que à repetição. Quanto mais previsível for a sua presença, menos relevante você se torna. Mas quando você some depois de uma conexão emocional intensa, você planta um vírus na mente da outra pessoa. Um espaço em branco, uma dúvida não respondida. Isso gera tensão. E tensão é pré-requisito do desejo. O vazio controlado não é a ausência por fraqueza, é a ausência por estratégia. É sumir quando sua presença estava em alta. É desaparecer quando o outro esperava mais. E quando você reaparece, o valor da sua presença dobra. Técnica 2. A presença obscura. Esteja, mas nunca se entregue por completo. A presença obscura é uma arte rara. A maioria das pessoas ou se esconde ou se entrega demais. Ambas são falhas fatais. Quem se esconde é esquecido. Quem se entrega completamente é esvaziado. Mas há uma terceira via, a presença que perturba. Aqui está, mas não está inteira. Que conversa, mas guarda silêncios, que dá um pouco e depois recua. Psicologicamente, isso ativa a projeção. O outro começa a imaginar quem você é. E quanto menos você se mostra, mais ele completa a imagem com as próprias fantasias. Isso não é manipulação, é a arquitetura emocional. Você deixa o outro participar da construção da sua imagem, e isso o torna emocionalmente envolvido no processo. Ser presença obscura é falar com intensidade e depois observar o silêncio. É demonstrar atenção e depois ignorar com calma. É deixar perguntas no ar, frases não terminadas, olhares ambíguos. Não se trata de ser frio, mas de não ser óbvio. A mente deseja o que não consegue decifrar, e quem é totalmente compreendido é emocionalmente descartável. Você precisa ser sentido, mas nunca totalmente decifrado. Técnica 3. A negação elegante. O desejo nasce do limite. Aceitar tudo é suicídio emocional. E ainda assim, muitos acreditam que dizer sim constantemente gera conexão. Mas o que o sim constante gera, na verdade, é comodidade. E comodidade nunca despertou o desejo.
A negação elegante é a capacidade de se posicionar com classe, de dizer não sem agressividade, de estabelecer limites sem parecer distante, de se recusar com leveza e, com isso, se elevar. Negar não é repelir, é filtrar. E quando você filtra, comunica algo sutil, porém devastador. Eu não sou qualquer um. A mente humana valoriza aquilo que é difícil de acessar. O não cria escassez, e escassez cria valor. A psicologia do desejo é clara. O cérebro responde com mais ativação emocional diante da incerteza. Se tudo em você está disponível, não há mistério, não há tensão, não há jogo de forças. Negar um convite, sair antes da hora, não responder de imediato, tudo isso comunica que você não é uma fonte gratuita de presença. E por isso, você se torna fonte de fascínio. Técnica 4. O espelho que deforma. Refletir, mas nunca igualar. As pessoas amam quem as entende, mas não desejam quem é idêntico a elas. O espelho que deforma é a arte de refletir a essência do outro, mas com um toque que a desafia. Você mostra semelhanças o suficiente para criar empatia, mas diferença suficiente para criar tensão. Ouça com atenção, capte padrões, valores, sonhos e medos, e devolva isso com uma pitada de contradição. Quando alguém diz, "Eu sou muito racional", você pode sorrir e responder. E por isso mesmo, às vezes, você se perde quando sente algo forte, não é? Você leu a pessoa, mas também a desequilibrou. Você a fez se ver de um jeito novo. Isso cria um magnetismo difícil de quebrar. As pessoas não se lembram de quem apenas concorda, elas se lembram de quem as faz pensar. Use o espelho para dar conforto, mas também para expor rachaduras. E quanto mais alguém se vê em você e também vê algo que falta nela, mais ela será atraída. Técnica 5. O toque fantasma. Invadir a mente antes do corpo. Os toques mais poderosos não são físicos, são imaginados. É possível encostar em alguém sem jamais tocá-la de verdade, apenas com palavras, olhares e pausas no momento certo. O toque fantasma é a capacidade de instalar sensações na mente do outro, de criar uma tensão corporal invisível, um elogio que não termina. Tem algo no seu jeito que... e você deixa no ar. Um olhar que começa no rosto, desce para as mãos e volta para os olhos, e depois se afasta como se nada tivesse acontecido. Esses microgestos plantam ideias e sensações que florescem sozinhas. A imaginação do outro faz o resto do trabalho. O toque físico deve ser a consequência, nunca o início. Quem consegue marcar a pele da mente não precisa apressar as mãos. Técnica 6. A dúvida venenosa. Semear insegurança controlada. Pessoas se apegam mais a quem mexe com suas certezas. A dúvida venenosa é a habilidade de fazer o outro questionar se realmente já te conquistou. Seja imprevisível, mude a rotina, retire elogios, seja frio onde antes era calor, e depois volte a ser calor de novo. Isso cria um ciclo de recompensa intermitente, o mesmo mecanismo psicológico que vicia em jogos e apostas. Mas cuidado, a dúvida não deve humilhar, apenas instigar. É olhar para alguém no meio de uma conversa e dizer, sorrindo, "Você realmente acha que me conhece?" Ou deixar escapar um comentário enigmático, "Você ainda não entendeu a parte mais perigosa de mim." Isso ativa no outro a necessidade de provar valor para você. E quanto mais alguém trabalha para te conquistar, mais fica preso. Técnica 7. A ausência ensaiada. Sumir no pico. Quando tudo parece perfeito, quando a conexão está mais intensa, você desaparece por um tempo. Não é por raiva, não é por desinteresse, é por estratégia. É no auge do desejo que a ausência tem maior poder destrutivo e construtivo. As pessoas se acostumam rápido demais, elas se sentem seguras demais. Você tira isso delas no momento exato em que achavam que já te tinham por completo. Quando você volta, não explica nada, age como se nada tivesse acontecido. E o simples fato de estar de novo presente já se torna um presente. Essa técnica reforça que você não está à disposição, você é uma escolha. Técnica 8. O silêncio cirúrgico. Quando não dizer é mais poderoso.
palavras são úteis, mas silêncios bem colocados são fatais. O silêncio cirúrgico corta mais fundo do que qualquer discurso. No meio de uma discussão, ao invés de responder, apenas observe. Quando alguém espera um elogio, apenas sorria. Quando uma pergunta é feita para te provocar, apenas incline a cabeça e deixe o outro se perder no próprio eco. O silêncio faz o outro preencher o espaço com projeções, medos e desejos. E quem domina o silêncio nunca parece desesperado. Ele se torna um território que o outro quer invadir, mas não sabe como. Técnica 9. A ambiguidade letal. Ser doce e perigoso ao mesmo tempo. Nada é mais adicionante do que alguém que oscila entre carinho e ameaça, entre doçura e desafio. Essa ambiguidade letal é o que mantém o outro em estado de alerta emocional. Você pode ser gentil, mas sem ser previsível. Pode ser atencioso, mas com um olhar que diz que você pode ir embora a qualquer momento. Essa mistura é o que faz alguém sentir que nunca tem controle sobre você, e isso alimenta a obsessão. Um gesto delicado seguido de uma recusa. Um elogio sincero, seguido de um olhar distante. Essa contradição transforma você em um enigma emocional, impossível de ignorar. Técnica 10. O desapego frio. Mostrar que você não precisa. No fim, a arma mais poderosa não é provocar desejo, é mostrar que você não depende dele. O desapego frio não é indiferença fingida, é liberdade verdadeira. Quando o outro percebe que você é capaz de ir embora a qualquer momento, que não tem medo de perder, que não é emocionalmente escravizado, isso é magnético, porque as pessoas sentem que precisam merecer a sua presença, e isso faz algumas lutarem por você. O desapego frio é sorrir sem prometer nada, é estar presente, mas sem estar preso. É dar, mas nunca dar tudo. E, sobretudo, é saber que você está bem, mesmo que o outro vá embora.